Conversando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Regional do Centro, esta quinta-feira com sol e muito calor. Aliás, convém que quem puder que fique em casa, pelo menos nas horas de maior calor, porque hoje vai estar complicado. Vão estar temperaturas muito altas, protejam-se e bebam muita água. Tenho aqui comigo o Luís Santarino, aquela voz atenta e crítica aqui de Coimbra e do país, que traz aí vários temas, que já vi ali uma série de papéis. Como é que é, Santarino? Bem disposto? Bom dia para si, bom dia para o Luís, bom dia para todos. A senhora, para quem não queira vir hoje fazer este programa comigo, está fantástica. Enganou-me mais uma vez, não é? Muito obrigado. Não, Joana, sabe que isto às vezes estar aqui sozinha a falar só para os nossos ouvintes, não é? Quem vai no automóvel, quem está em casa, quem está no escritório, primeiro vai ficando distraídos, não é? Que é sempre uma coisa simpática. Depois um bocadinho de má língua que também é bom, não é? Toda a gente anda a falar a linguagem correta, tudo muito bonito, tudo muito cinzento, até já aparece o Presidente da República. É verdade, é verdade. É tudo muito cinzento, não é? E depois quando aparece assim alguma voz diferente, vamos lá ver o que é que este maduro tem aqui para dizer e para dar umas pancadas. Mas é grandes pancadas também não. Também não dá para grandes pancadas. Às vezes dá. Às vezes dá, mas hoje Hoje não é o caso. É, também é um bocado. Isso é uma desgraça. Esta política está uma desgraça, porque nós continuamos a ir buscar vozes, algumas daquelas que passam na televisão, que foram completo disparate para serem comentadores na televisão, agora ainda. Por exemplo, o Sebastião Bugalho e a Cecília Meirelles. Que se enganam todas as semanas, e dá uma coisa terrível, não é? E agora o Luís Montenegro elegeu, como diz um semanário, também temos um jornal online, que é o Rottweiler do PSD, né? Que aqui há uns anos, quando se falava em eleições, e os dois na televisão, que eu até tinha uma coisa gravada aqui, que uma vez até passei com o Dr. Lino Vinhal, que é para ninguém ter dúvidas, porque às vezes é bom ter as coisas no telemóvel gravadas, que um programa de televisão foram fantásticos, que diziam, vê-se na cara das pessoas a intenção de mudança, portanto não há grandes dúvidas, o PSD vai ganhar com maioria absoluta, e ganhou Costa. E quando... Foi uma mudança... No grande Rottweiler do Luís Montenegro é o Sebastião Bugalho, nós estamos conversados, porque na realidade é um jovem com muita capacidade e com muita qualidade e muita capacidade, mas às vezes dá um passo maior que a perna e ninguém lhe diz esteja sossegado. Sossega um bocadinho e tal. Vamos lá ver o que é que você vai para aqui dizer, não diz só o que lhe vem à cabeça, porque há uma organização por trás, chama Partido Social Democrata, que precisa de alguém não cinzento, mas também não Rottweiler nem corredor de 100 metros, mas alguém que seja corredor de fundo e que de vez em quando vá pensando aquilo que vai dizendo, olhando para a parede e perceber que há mais vida para além da parede e o que é o futuro para além da parede, não é aquilo que só se está a ver. E, portanto, quando agora vejo outra vez o Sebastião Bugalho na ribalta e digo, se alguma coisa vai mal do PSD, eu costumo dizer aos meus amigos do PS para estarem sossegados e que mantenham o Luís Montenegro por uns anos, até às próximas eleições. Dá jeito. Dá jeito, vejam sossegados, vocês mantenham o Luís Montenegro, não façam muitas ondas, depois vem para eleições em 2027, isto pode ser um desastre, estejam lá sossegados, e portanto pode vir alguém pior, e a minha gente ri-se, mas ao mesmo tempo acaba, a gente sabe que eu sou. A gente, pelo menos, que não vai ouvindo, nunca digo que não, porque os meus também, quando é para levar no nariz, também levam. Não se levam. A ideia da vida é assim funciona. E, portanto, a política portuguesa está muito complicada, e, portanto, estes Rottweilers, e o PS manda também o Prata Rock, temos que ir candidato à liderança do Partido Socialista, e que à medida que o tempo vai passando, vai dizendo cada vez mais disparates na televisão. Era bom que o PS esteja lá sossegado, venha até, faça um tempo de férias, vá de férias, leia mais um bocado, perceba aí os disparates que andámos todos a fazer, porque depois cai no ridículo, dizer que quem acabou com o CEF foi o PSD, é mentira, quem acabou com o CEF foi o Zé Luís Carneiro, que é secretário-geral do PS, e foi o Partido Socialista, ponto final, que é a pior medida daquele governo
que é a pior medida que o governo, as piores, naquela área, da pior medida que pode existir. Uma coisa que funciona bem para uma determinada área, que era absolutamente decisiva e tem os seus segredos, naturalmente, segredos no sentido da organização, tudo devidamente organizado, e de repente arrebenta-se com aquilo. Entra na PSD, Judiciária, Guarda Republicana, é uma caldeirada, ninguém se entende. Quando havia o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estava direcionado para aquele trabalho, e faziam-no bem. Portanto, depois disto, desencontrou-se tudo. Naturalmente a política do Partido Socialista, entre tudo, não há problema nenhum. Ainda agora estamos para tentar saber, ainda agora estou para tentar perceber, ainda hoje acordei e estava a pensar que aquele grupo que foi apanhado, que ofereceu 700 mil euros a uma senhora para fazer contrato a 200 pessoas. Se calhar não era para ficar em Portugal, fazia contrato e depois chegam para o outro lado, que são nepaleses e paquistaneses. Eu dava-lhe 700 mil euros, estava a ouvir e não é fake. E onde é que essa gente está? Se foi presa, se não foi presa, se está na cadeia, se não está, deve dar-me ideia que não está em lado nenhum. Nunca mais se ouviu dizer nada. Portanto, a rapaziada continua à solta, a trazer estrangeiros ilegais para Portugal. E, portanto, nós ainda vamos fazendo por aqui. Os espanhóis ainda estão a fazer pior, porque o Seixas quer mudar o povo espanhol todo e quer toda a gente que viva há 3 ou 4 gerações para a América Latina também vota em Espanha como se fosse espanhol. Isto é um desastre completo. Esta Península Ibérica está, e esta Espanha está a entrar por uma política, um dia a dia completamente disparatado, que pode dar um grande sarilho com a unidade de Espanha a ser posta em causa, porque nós sabemos a Catalunha, todas aquelas províncias autonómicas têm uma história própria e de repente, se isto um dia se escangalha, não há rei que lhe valha. Sim, porque o rei dificilmente se escangalhará. A monarquia surge antes da morte do Franco, porque o Franco determinou e fez aprovar na Constituição que com a morte dele se instituía de novo outra vez a monarquia, porque o rei é o símbolo da unidade do povo que tem várias culturas. O País Basco tem uma cultura própria, o País Basco tem uma história própria. O País Basco tem uma história própria. E não é só em Espanha. Espanha e parte de França é País Basco. Portanto, não é bom que nós, por muito que andemos, as pessoas vão ser sempre bascas, vão ser sempre catalãs, como vão ser sempre judeus, seja em Portugal, em Israel, em qualquer sítio. E, portanto, há uma história que está por trás. E nós, de vez em quando, baralhamos e achamos que aquilo é tudo igual. Como em África, parece que é tudo igual, porque a África foi dividida pelos europeus a régua e esquadra, não foram lá buscar negros, ir buscar os negros, eram os próprios negros, é que iam buscar os negros para os meter nos navios. E vão dizer, os brancos nunca entraram, os europeus nunca entraram em África para retirar escravos, eram os próprios, porque já havia escravatura em África, como aqui havia escravatura na Europa naquela altura. Portanto, vamos ver se vamos tudo. Por exemplo, grande parte do norte de Angola, por exemplo, eventualmente seria Congo, e grande parte de Angola poderia não ser propriamente assim. E, portanto, separou culturas, mas apesar de serem todos negros, nós aqui somos todos brancos, temos histórias diferentes e temos culturas diferentes e somos diferentes. E lá também é igual, a cor da pele não significa que seja tudo igual, que é fim de tudo do mesmo diapasão. E, portanto, em África foi a mesma coisa como aqui foi. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado relativamente a isto, e a Espanha, sobretudo, porque o Sr. Sanches é do Partido Socialista Operário Espanhol, do PSOE, está com a conivência, não sei de quem, já se devia ter demitido, porque apesar de ter alguma filosofia de vida semelhante àquilo que eu penso para a sociedade mais evoluída, mas aquilo, desde ele, pelos governantes, mais a mulher investigada, mais terem tempo uma linha, quer dizer, depois ainda fazer isto em Espanha, eu acho que isto pode entrar, hein? A Península Ibérica, Espanha pode entrar num caos dentro de pouco tempo, e ninguém fala nisto, curiosamente, acho que deve ser o primeiro a falar, mas isso, mas também não leio nas estrelas, não deito cartas, não percebo nada disso, mas na realidade... Mas está atento. Mas é preciso estar atento aos fenómenos e principalmente os meus amigos da Galiza, da Catalunha, do País Basco, de toda esta zona, cuja capital
esquece-me o nome desta província, é uma das maiores com 10 milhões de habitantes, e portanto são todas diferentes. E de repente escangalha-se tudo. E se escangalhar tudo, não há rei que vai. E portanto temos aqui um grave problema. E já começámos por Sebastião Bugalho, Cecília Meirelles, Prata Roque, já vamos em Espanha, esta coisa. Mas eu gostava de fazer aqui gostava de ter aqui uma nota que me parece que é importante, que é a questão do calor. Sim. Isto é a televisão. Eu na minha altura, dos meus 77 anos, passei por isto tudo. Era novo. Às vezes as pessoas estavam até à meia-noite à porta de casa a apanhar o melhor ventinho, porque à noite, ainda 11 horas, meia-noite, estava muito quente. O que nós hoje temos, sobretudo, é um alarmismo incontrolável, porque a toda a hora e todo o instante estamos a dizer que isto vai ser o caos. Quando nós vemos dizer às pessoas, é que o país tem que estar preparado para acudir a estas questões, que no meu tempo não estava. Quando eu digo no meu tempo, que eu tinha 7, 10 anos, sim, já lá vão muitos anos, a minha geração sabe isto. Conhece isto tudo, nós só começávamos a jogar à bola depois das 6 da tarde, entre as 6 e as 8, porque era insuportável muitas vezes estar na rua com 38 e 40 graus. Mas também bebíamos água da torneira, havia uma torneira, não sabia que isto era tratado, senão a gente bebia água da torneira, enfim. E, portanto, há um alarmismo enorme. Eu acho que o Governo está a fazer bem, com o apoio das oposições, mas o Governo já está a fazer bem, quando diz que é preciso acalmar. O Governo não está a alarmar, quem está alargado são mais as televisões, mas o Sr. Ministro da Administração Interna também está a dizer que as coisas estão a ser preparadas para atacar rapidamente. Ou seja, é a prevenção. Coisa que não se fez em anos passados, onde arder. Não quer dizer que este ano não vá arder a mesma coisa, mas pelo menos as pessoas estão alertadas para aquilo que é absolutamente decisivo. E já se vê, vejam, este evento que hoje já ocorre, já é complicado, e já se vê por todo o país. Eu felizmente tive que dar numa volta não por todo o país, mas aqui para a Zona Centro, de muita gente a limpar os terrenos. Já perceberam que aquilo dá um prejuízo não só para o país, mas para eles. E, portanto, já está muita gente a limpar, compraram mesmo alfaias para limpar, para não... Ou seja, o mal não acontece só aos outros, às vezes também nos bate à porta. E além do alarmismo que existe, eu acho que o Sr. Ministro da Administração Interna está a fazer um excelente trabalho, no sentido que é necessário apontar baterias para aquilo que é a prevenção. E manter a polícia, a Guarda Republicana, os bombeiros, as autarquias, o Exército. O Exército. Em 1970, estava na tropa. Ainda fui daqueles que estive 3 anos nas Forças Armadas com muito orgulho. Sim. Não quer dizer que há uma malta, não, com muito orgulho servi as Forças Armadas. Nunca fui ao Tarmá, mas servi as Forças Armadas e, portanto, fui muito orgulho nisso. Foi uma vez um destacamento, quase uma companhia inteira, atacarem um incêndio da Figueira da Foz que havia aqui, perto de Arganil. Ninguém percebia nada daquilo. Os militares percebiam nada, mas muito bem comandados pelos bombeiros. Aliás, nós estivemos aqui outro dia, já por 2 vezes, e vamos fazer o balanço em outubro, do engenheiro Vasco Paiva, que esteve aqui, e teve a oportunidade de dizer, é uma observação minha, que não se percebia porque é que apareciam os bombeiros de uma série de sítios que não conhecem estradas, não conhecem quilhas, não conhecem atalhos, em vez de ser os próprios da região a orientar e a dizer para onde é que vão, não uma coisa nacional, mas uma coisa local, para atacar, porque eles conhecem o terreno. E, portanto, eu acho que foi acautelado, acho que está a ser acautelado. E, portanto, quando há um fogo em Arganil, quem não conhece Arganil são os arganilenses, como em Castelo Branco, quem sabe, são os habitantes de Castelo Branco. E, portanto, não vale a pena estarmos a inventar, a dizer que vêm os bombeiros velhos ou novos de Lisboa, chegam ali e dominam a Pantera. Isto não existe, não conhecem o terreno mesmo. E, portanto, eu acho que o Ministro da Administração Interna está a fazer um bom trabalho e a sua equipa de alertar. Agora, a questão das televisões é uma coisa perfeitamente incrível, que não se passa outra coisa na vida. Não é? A hora, às vezes meia hora,
a dizer que estão 37 de um lado, 38 do outro. Isto é normal. Há 70 anos era normal. Havia 4 estações muito claras, muito definidas: primavera, verão, outono e inverno. E todos nós sabíamos, na primavera, verão, outono e inverno, o que é que acontecia. E portanto já estávamos todos prevenidos para isso. Claro que agora com estes problemas que existem da atmosfera, e nós aqui temos os vícios sempre dos bons alunos, não é? Somos bons alunos porque quem dá cabo do planeta é a guerra do Irão, a guerra da Palestina, os chineses a produzir, os americanos a produzir, os russos a produzir, o CO2 que vai para a atmosfera. E nós aqui, por mudar os automóveis, vamos trabalhar, vamos comprar todos os carros elétricos, mas não dá cabo do ambiente do mundo. Então já uma malta a dar cabo do ambiente do mundo. E nós aqui, eu também gostava de ter um carro elétrico, já vi só um, ainda consigo ter uma coisa dessas. Vá lá, de vez em quando ando com uns, os meus amigos da Auto Industrial nos emprestam quando é das deslocações da Associação de Basquete. Nós temos muito gosto em colaborar com eles e eles connosco. E de vez em quando é uma coisa bonita, é simpático. E não faz barulho? E não faz barulho, que é uma coisa que me incomoda. Porque andou de moto como eu, o grande coisa da moto é sentir a moto. Por isso é que eu nunca comprei nenhuma BMW, que é uma moto fantástica, mas nunca comprei aquilo. Às vezes que vai passando, vai andando, e aquela coisa, ele só vai andando. Uma moto há 2 tempos a saltar, bem parada e tal, que é uma coisa que dá gosto de sentir, porque isso é que ensina a andar de moto. Isso é que ensina, não é? Sim. Não são aquelas muito que agora não vai-se para a estrada. No meu tempo havia autoestrada. A melhor autoestrada que fiz no meu tempo, quando andava de moto, era em Lisboa. Era em Lisboa e carregada. Era autoestrada. Depois vinham todos do Estado Nacional. Portanto, como disse, daquelas motas grandes não dava para andar, porque nós andávamos mais curvados sobre a moto. E, portanto, era moto a andar, sentir a adrenalina, o barulho, a trepidar, como é que ela se segura e tal. Mas tudo bem. De resto, nós andamos aqui neste mundo fantástico, mas depois eu não consigo ainda comprar nenhuma moto daquelas elétricas. Vai ser difícil meter pilhas, como costumo dizer, numa coisa tão pequena, mas tipo, só se andar com a moto com o outro lado, com as pilhas atreladas. Não vale a pena, estamos a inventar. Quem quiser conduzir qualquer dia alguma coisa a sério, tem que conduzir uma moto. É gasolina, nem a gasóleo dá, não é? Não há motores a gasóleo, que eram muito pesados. E, portanto, quando está toda a gente a dar cabo do planeta, nós somos os bem comportados, não é? E se formos a Lisboa e nos sustentarmos, ainda hoje não está muito calor, é melhor não. Sim, hoje em casa. É melhor para estar associado. A gente tem que trabalhar. Curiosamente, nas obras do metro, saúdo as pessoas da obra do metro, porque colocaram umas tendas para as pessoas poderem estar a trabalhar debaixo das tendas para não estarem ao sol. Sim, foram tomadas algumas medidas. A saúde dessas pessoas interessantes. É muito importante. Nós sabemos que a construção civil é muito complicada. Portugueses na construção civil há poucos. Sim. Né? E, portanto, a malta portuguesa já é quase tudo doutores e mestres e engenheiros, imigra e vem para cá com a construção civil, os apanhadores de moreiros e outras coisas. Portanto, estamos a trocar uma coisa boa. Em nome da economia, estamos a trocar as pessoas mais qualificadas por parte da construção civil. Tudo bem. Mas também é necessário. Absolutamente necessário. Mas é bom não trocar tanto. Sim. É bom não trocar tanto. Depois as nossas empresas, bem, também é o que temos, os empresários é o que temos, não é? Micros, pequenas, médias, grandes empresas. Mas os economistas, todos eles, em Portugal, da esquerda à direita, dizem que nós não produzimos coisa nenhuma. Portanto, produzimos pouco. Umas coisinhas pequenas, portanto, nós temos que começar a produzir mais. Não explicam é como. Ou melhor, até agora há uma empresa que vai devolver não sei quantos milhões de euros porque foi apoiado o PRR e abriu falência. Meteram lá dinheiro e agora abriu falência. Lá foi mais não sei quanto, 1.200.000 para a pirâmide. Antigamente era a pirâmide que dizia que era uma coisa que se depositava, depois que era para umas causas sociais e depois desapareceu o dinheiro da pirâmide. E este lá foi mais 1.200.000 para a pirâmide. Meteram lá 1.200.000, agora temos que ir buscar o dinheiro. Mas buscar o dinheiro como? Esfumoso. Já deve estar no bolso de alguém. Tudo isto neste país, eu cada vez mais acho que as pessoas devem ter uma consciência disso.
os eleitores e os políticos devem ter consciência disso, que nós precisamos não é de um sistema político, precisamos que os nossos empresários nos preocupem as empresas a produzir mais e melhor. E isto que foi feito, que acabou da nova lei de trabalho ter sido aprovada, foi importante ser aprovada, porque era um retrocesso civilizacional grande, porque quem vai para fora, quem vai para o estrangeiro, e na nossa vizinha Espanha já é assim, tem contratos de trabalho dignos. Eu tenho trabalho digno. Eu dou um exemplo. Eu não digo qual é a área. Não digo, é da hotelaria, eu digo. É melhor dizer que é da hotelaria, à cautela. Havia aqui um rapaz que não tinha horas de trabalho, não tinha tempo para entrar e para sair, sabia que assim que entrava, não sabia que horas é que saía. E de vez em quando era chamado à noite para ir trabalhar, para fazer coisas e tal. Foi para a Espanha, um hotel 5 estrelas, tem o seu horário. Se quiser fazer as folgas dos outros, faz para ter mais 2 ou 3 dias de férias em Portugal, de vez em quando. Está a ganhar bem. Tem o seu horário. Na altura própria, ele sai e entra o outro. Se não houver o outro, por exemplo, está doente, então substituto, uma escala como deve ser. Está em Espanha, aqui ao lado. Via feliz e contente. De repente vem a Portugal. É um instantinho enquanto cá chega, não é? Passa um fim de semana prolongado, está com os amigos, com a família, volta outra vez 15 dias para a Espanha e, portanto, está a viver bem, que é isto que nós precisamos. Trabalhadores a viver bem, não é? Sem saber os trabalhadores estão todos esgotados e, aliás, a hotelaria está com dificuldade em arranjar pessoas, por causa disso mesmo, não é? As pessoas querem ter a sua vida pessoal. Não, para ver, e depois fomos para o Algarve, é estrangeiros, nepaleses, paquistaneses, e depois as pessoas chegam, os turistas chegam, e isso, que é isto, brasileiros muito. Mesmo as escolas de hotelaria, não sei como é que estão de alunos, mas a ideia que tenho é que têm cada vez menos candidatos. Não sei se tem muitos, tem poucos. A verdade é que a hotelaria tem que ter algum cuidado, porque de repente, e isto não está fácil, se o IVA sobe de 13 para 23, há muita coisa que fecha. Aliás, eu defendi que foi uma parvoíce naquela altura do António Costa, baixar as horas de trabalho de 40 para 35, nunca ninguém estudou o impacto que teve estas 5 horas, por exemplo, na área da medicina, na área da saúde, chamam desastres, menos 5 horas, contabilizado isto com dinheirinho, veja quanto é que se gastou a mais. E 5 horas o que é que determinar? Já estava toda a gente a perceber que aquilo era para fazer. Olha, a Passos Coelho teve medidas horrorosas, mas teve algumas que, impostas para o FMI também, mas com algum rigor. Vão para a China, quando começam aqui a falar de Portugal, vão para a China e para a Rússia e vão ver o que é bom para a tosse, porque lá não há horários, muitas vezes é a troco de ganharem mal pessimamente e, portanto, estão fora da Organização do Comércio Internacional e, portanto, é o vale tudo para nós vivermos melhor. Mas, na realidade, as pessoas estão absolutamente necessário que as pessoas tenham tempo para si, para a família. Não se pode alterar a vida das pessoas, de cada um dos cidadãos, conforme dar a cabeça. Agora é preciso isto. Quem paga são as pessoas. Não existe. E se nós produzimos pouco e produzimos mal, tem que haver um investimento na tecnologia, ponto final. Eu lembro aqui uma história muito engraçada, que um dia houve uma empresa ali da zona da Covilhã que foi apoiada financeiramente para máquinas têxteis. Nós sabemos que a Covilhã antigamente era o centro do têxtil, quer dizer, uma coisa absolutamente fantástica. Ali a seguir, quando houve aqueles fundos europeus para modernizar e tal, foram apoiados. Então eles foram comprar máquinas a Itália em segunda mão, enquanto os italianos foram comprar máquinas em primeira. Os italianos foram comprar máquinas modernas e venderam ao terceiro mundo, que somos nós, e continuamos as máquinas velhas. Portanto, as máquinas velhas. Mas nós continuamos a fazer isso, não é? Claro. Portanto, os italianos começaram a produzir mais, melhor e mais barato. Nós também começámos a produzir isso, mas aqui. Portanto, quando vai para o comércio internacional, não é competitivo. Ponto final, parágrafo. O que é que aconteceu? Nós vemos ali o aspecto, faliu tudo. Mas íamos para o Val do Ave, não é? Rapaziada da corda, tudo com Ferraris e com
com garagens, abre carrega no botão e abre o portão da garagem. Tudo à conta da Europa. E depois, quando se foi à procura onde é que está o dinheiro, tinha desaparecido, onde é que estão as pessoas, quem é que foi condenado aqui? Desapareceram milhares de milhões. Portugal recebeu já uma fortuna em fundos europeus. E diga-me onde é que está a economia. Pergunto, onde é que está a economia? A economia, onde é que ela está? É um desastre. E, portanto, não concorremos. E, portanto, todas estas coisas são muito complicadas, mas, enfim, é da vida, é o que é. Eu tinha aqui uma nota muito engraçada, porque nós temos aqui na Europa, temos a mania que toda a gente é racista, a gente é contra todas as raças, a supremacia branca, não existe nada disso. Eu acho que não existe nada. Isto tem comportamentos de uns e de outros. Sim. Não tenho. A questão dos comportamentos não tem nada a ver com a cor da pele. Enfim. Às vezes tem com formas como se cresce, mas aqui também se cresce mal, como lá fora se cresce mal. Mas curiosamente, a África do Sul foi um grande país, não é? Mas tinha uma coisa duríssima e complicada, que era o apartheid. O apartheid era uma coisa, era a segregação racial, quem tem autocarros para brancos, não há autocarros para negros, há restaurantes para brancos, não entram negros. Bom, e os brancos também se recusavam a ir aos negros, isso era um sistema tenebroso. O Mandela foi um grande presidente, um grande oposicionista presidente, percebeu mais tarde que isto ia tudo dar a asneira, e agora vê-se as grandes manifestações de gente da África do Sul contra os imigrantes, nomeadamente do Zimbábue e do Moçambique. Sim. Para a expulsão de imigrantes. São negros e negros. Para percebermos todos que isto não é uma questão de racismo, é uma questão de economia, é uma questão de nacionalidade. Não tem nada a ver com racismo. E, portanto, quando os negros da África do Sul estão contra os negros da Moçambique, do Zimbábue e de outros que vivem também mal, por exemplo, do Zimbábue, portanto, significa que há aqui uma nova ordem internacional muito complicada, mas nas televisões não aparece. E, portanto, é preciso perceber que, mas realmente também continuo convicto que muita gente em Portugal, por a guerra colonial, de tudo isso, ainda continua a olhar para negros de lado, continua a olhar para paquistaneses e árabes de lado. Eu considero, mas isto é uma coisa que tem que ser ultrapassada rapidamente, porque são pessoas que vêm para aqui trabalhar e têm que ter uma vida digna. E quando se defende a imigração, não se pode servir a imigração ilegal. Tem que saber onde é que as pessoas estão, o que é que desconta, e sobretudo, se não fazem parte de uma rede de traficantes, parte do dinheiro que eles estão a ganhar entregam essa rede de traficantes, que seja para a sua vida própria. E, portanto, tem que haver aqui uma grande investigação da autoridade, vigilância, em primeiro lugar, para os empresários pagarem bem, o que aqui normalmente gostam é de pagar mal. Sim. Não, os caras gostam de pagar mal, quando vais meter ao saco melhor, porque estas pessoas, quem vai sofrer são eles, e são as famílias e é o país. E, portanto, aqui há uma nova ordem em Portugal que tem que ser revista. Tem que ser. Algumas palavras vêm-me à cabeça, mas não as posso dizer. Há uma nova ordem que tem que ser colocada em cima da mesa e tem que ser assumida pelo PS e PSD e pelo Chega, pelos três. O Chega, queiram que não queiram, é a segunda força política em Portugal. Não vale a pena meter a cabeça na área e dizer que não existem. Existem. Sim, existem. Estão... Foram produto da má governação do PS e do PSD ao longo dos 50 anos. Foram. Portanto, o Chega não é nem mais nem menos do que isso. É a consequência de má governação, ponto final. Ponto final, parágrafo. E, portanto, não vale a pena estarmos a inventar. E é preciso que as pessoas mais capazes percebam de uma vez por todas que este país não pode viver assim, não pode viver, em primeiro lugar, de subsídios, e tem que haver uma nova ordem que passa sempre pela dignificação das pessoas e do trabalho das pessoas, não passa pela exploração das pessoas, passa pelo o reforço do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, passa pela escola, passa também, sobretudo, também pela justiça. Agora toda a gente muito ofendida que o Sócrates recebeu uma indenização do Estado de 15 mil euros. Onde está a admiração?
alguém num país, um ex-primeiro-ministro, fosse o qual fosse, seja quem for, é preso para ser investigado. Foi a primeira vez que o Ministério Público fez. Onde é que é possível que um juiz seja investigado durante 3 anos? Porque o próprio Ministério Público acha que ele é um aldrabão, porque disse que os crimes do Sócrates e que é para deitar para o lixo. Portanto, isto vive tudo aqui numa bolha em que nós olhamos todos para isto e cada vez mais as pessoas começam a perceber que isto não é propriamente quase um país, mas é mais uma carga de trabalhos. E antes da carga de trabalho desabar, é preciso que as pessoas se entendam. Falando nas pessoas se entendam, minha amiga, isto parece aqui em Coimbra está bem de mal a pior, não é? O senhor vai saber. Parece que sim. Se tem uma notícia que eu não saiba, não sei que é jornalista, não sou eu. Mas o Santarino está por dentro. Conte-me lá as novidades. Diga lá. Eu estava a pensar que os nossos ouvintes, alguns deles, naturalmente. Vamos lá. Uns são da Confraria e outros não são. Não são. O que é que vem aí? Nada, não tenho nada. Não. Não sabes, já congresso de um lado e ao outro, é tudo a brincar, é tudo a mangar, porque já não é... Os próprios militantes estão um bocado perdidos, coitados, não é? Já não sabem onde é que se vão virar. Já estão perdidos há muito tempo, não é de agora, já estão perdidos há muito tempo, mas se são perdidos de agora, podia-se corrigir. O problema é que eles vêm-se a perder ao longo do tempo. E, portanto, há aqui toda uma confusão, este não é um problema político, é um problema administrativo. Não é? Nós é que às vezes queremos transformar um problema administrativo num problema político. Não existe esse problema. Porque há regras. Mas mistura-se um bocadinho tudo, não é? Acaba por se misturar. Claro, quando convém mistura. Quando a organização, na sua base, é má, esta política, os partidos políticos são uma grande empresa. Uma empresa. Se a grande empresa, no seu topo, a organização é má, que é em pirâmide. Quando começa mal lá em cima, cá para baixo é desgraça. Não é? Quando a organização lá em cima, aquilo é péssimo, não é? É péssimo. Eu não sei se é igual aos outros, acho que é tudo a mesma coisa. Vem por ali baixo, acham que mas o que é isto? Ninguém se entende, não é? Sim, está aí uma... Mas é que eu tenho órgãos. A ver, aquilo tem órgãos, não é? E depois não há lideranças fortes. Por isso é que o outro dia não... escrevi que precisávamos, o país precisava rapidamente de um estadista. E não há. É um desastre que não há. Não se vislumbra, nem do PS, nem do PSD, alguém que possa ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República seja um estadista. Não existe. Há umas vozes, uns amigos do António José Seguro disseram, vai ser, esqueça lá isso, não vai ser coisa nenhuma. Porque é preciso ter uma força política por trás, uma coisa exemplar por trás de governação, de intervenção, por trás de escrita, de investigação. Diga assim, aquele tipo capaz, aquele é que vai ser, o estadista é aquele que... E falta de carisma, eu sinto isso, eu olho para os nossos políticos atuais e não há aquele carisma que devia haver e que era exigido. Porque o carisma também faz parte, não é? Também é importante, claro, para criar alguma segurança. Claro. E não olhamos para todos e é tudo... Tudo mais ou menos. É. Nem é bom nem é mau, antes pelo contrário, tudo mais ou menos. E portanto, quando não é bom nem é mau, antes pelo contrário, tudo mais ou menos. É uma desgraça, não é? Vamos dizer, precisamos de alguém que mande, não mande, seja um ditador, mas que a sua voz seja ouvida e de alguma forma percebida e seguida. As correções naturalmente têm que ser feitas, porque há muita gente nova. Agora está a começar a vida e há outros que vêm aí a começar a vida e o país precisa de alguém que mande, não seja um ditador, mas seja alguém que, com a sua voz, a sua experiência, a sua análise ao longo da vida, eu acho que ainda está para nascer. Não é? Se esta tropa tem agora 10, 12 anos. Andamos aqui num hiato. Não emergiu ninguém. Não estamos à espera de se fosse ter um bugalho, não é? Um homem carismático e um estadista não é este perfil de Sebastião Bugalho, nem outros Sebastiões Bugalhos que andam por aí. Isso não existe. Mas Sebastião Bugalho é um rapaz que tem 30 anos, 30 e pico, ainda está, ou está para nascer ou está para aí 10, 12 anos.
Depois ainda vai ter que fazer o percurso e só lá para os 50. creche. Ou seja, eu terei 127 anos por aí. À espera. Que apareça. E depois, com o avanço da medicina, eu não me admiro muito, que eu lá não chego, mas vamos ver se encontramos. Agora, a problema é esse, é que não existe. E, portanto, como não existe, é preciso, e principalmente no Partido Socialista não existe, e já percebemos que não existe, e no PSD também já percebemos que não existe, não é? Porque eu achava que era um tipo fantástico, zerinho, não é? Zerinho. E, portanto, o PS tem um problema de organização. Não há nenhuma grande empresa que consiga evoluir se não tiver uma organização forte. O que é uma organização forte? Então a gente perceba o que é que ele está. O que é que está nas regras. Uma empresa tem regras, tem estatutos, tem isso tudo. A organização, há uma organização. Agora repare assim, como é que é possível dizer assim? Então, quando é que o Conselho de Justiça decide sobre isto? Eles têm o tempo deles. Porque é o tempo deles. Não se sabe. Não se sabe. Tem que haver regras claras. Que aquilo tem de ser decidido no espaço máximo 2 dias, 3 dias, 1 semana. As coisas mais graves é da manhã para a tarde, é de madrugada, e eu não se façam o que quiserem, mas têm que tratar. Quando alguém me diz assim, não, isso só tem o tempo deles, eu não, amigo. O tempo é do Partido Socialista, o tempo é dos cidadãos, dos militantes, mas também dos cidadãos. Pois se não for o tempo dos cidadãos do PS, como é que o cidadão do PS que não percebe, como é que o cidadão comum vai perceber que não está dentro da maquineta, não é? É uma maquineta, não é uma máquina, é uma maquineta, não é? Agora para a semana vemos isso. Vamos lá para a semana. E tudo isto que aqui anda tem culpados, tem nomes, não é? Porque acham que podem gerir o Partido Socialista uns funcionários. É uma questão administrativa. É os funcionários. Os funcionários. Só houve um grande país italiano, em que foram os funcionários que geriram o país, que eram os diretores-gerais. Porquê? Porque os governos estavam sempre a cair. Agora já não é assim, mas antigamente aquilo era quase 10 em 10 e 20 em 20 dias estavam governos aqui. Gastavam mais dinheiro nas apresentações e nas tomadas de posse do que no trabalho. Portanto, não pode ser. Os funcionários não podem ter uma orientação política e uma orientação administrativa. Isto é assim. Portanto, temos que andar a lamber papel. Tem-se andar a lamber papel. Aliás, a Federação de Basquete é igual, tem-se andar a lamber papel por organizar toda a legislação. O que é que aconteceu para chegarmos a este ponto? É a desorganização administrativa completa. Vamos ver. Para chegar a este ponto é assim. As pessoas não pagam cotas. Eu sou contra as cotas. Sou contra essas coisas. Cotas das mulheres e cotas das coisas. Acho que sou contra. As mulheres têm que se afirmar pela sua qualidade, e temos grandes mulheres em Portugal se afirmar pela sua qualidade. Agora, por exemplo, agora ela vai em terceiro, depois a outra vai em sexto, depois a outra vai não aqui. Sabe-se lá o valor. Não é? Vai na onda. Não vale a pena estarmos a inventar, porque quando as mulheres são boas, onde é que o fazem e se afirmam, elas têm qualidade, independente de. A senhora Ursula von der Leyen tem filhos, muitos, não é? Tem muitos filhos, tem marido, tem filhos, mas dedicou-se, trabalhou, está ali. Pronto. Bom, vamos lá ver, concordemos ou não com ela, é casada, tem filhos e afirmou-se. Ponto final, há muitas pessoas deste género. Mete o seu contexto. Para deixar-me pagar cotas, ninguém lhes exige. Chega a uma determinada altura, tem que se receber administrativa, porque antigamente era de papel e lápis, era como a gestão. Antigamente era quantas garrafas, quantas coisas de cerveja, quantas barris, quantos quilos de café, a lápis, não é? Agora não, agora lança-se. E nós sabemos que carregamos o botão e nem precisamos de carregar o botão. Nós sabemos que à meia-noite, por exemplo, às 8 da manhã, o resultado é aquele. O que é que o PS faz? Chuta para canto. Aliás, uma das coisas que me levou a aborrecer o António José Seguro, e depois com o José Luís Carneiro, foi que apresentei-lhes duas soluções. Eu não sou da área, mas em termos de marketing e de comunicação, apresentei-lhe uma solução a cada um deles. Eles acharam que não era preciso. Está a dar nisto. Por isso é que eu estou zangado com eles. Eu zanguei-me com o Seguro e estou zangado com o José Luís Carneiro. Porque não vêm para além da secretária daquilo que está ali na parede.
Não vêm, os dois não vêm. É da vida. Não dá, não existe. Tomem lá isto. Chegamos aos funcionários disseram que não era necessário. Pronto, estamos de acordo. E então, a gente não paga cotas há 4 anos. Mas se não foi avisada, olha, que se não pagar, sai ao fim do ano. Chegou ao 2º ano, já não é militante, é rasgada dos cadernos. Olha, deixou de ser militante do Partido Socialista. Está assim, automático, não deixou pagar, sai. Mas antes tem que ser avisada. Tem que ser avisada a Federação de Coimbra, a Federação qualquer uma. Sim. Mas isto não é Coimbra, isto é o país inteiro. Coimbra que há aqui umas coisas, Tribunal Constitucional, está o país inteiro nisto. Que fazendo jurisprudência pode dar cabo das eleições do país inteiro. Se o Tribunal Constitucional disser dia 11 não há eleições, não há congresso, pode isto determinar que não haja congresso em lado nenhum. Sim. Mas vamos ver, isso é o que ainda estamos para ver. Ora, a Federação tem que dizer, não deixou de ser militante. O Vice-Presidente do Conselho deixou de ser militante. Às secções onde pertence, deixou de ser militante. E ao próprio deixou de ser militante. Chegou ao fim de 2 anos. O tempo que for, cortou. Já não pertence aos cadernos eleitorais. O que é que acontece? Como ninguém é avisado, está lá a tropa toda. Aqueles devem cotas há 4 anos. Os que devem cotas há 4 anos são militantes, vão pagar cotas. Paguem as cotas. Ou pagaram, alguém pagou por eles, isso já é irrelevante. Eles aparecem pagas. Se aparecem pagas, podem votar. Porque a organização administrativa do Partido Socialista precisava de aliado a alguém que manda a sério. Que manda a sério. É mandar mesmo. Porque agora já não é uma questão democrática, é mandar mesmo. É assim, quem quer, quem não quer a rua. Sim. Tem que mandar. E, portanto, tem que ter uma organização administrativa. Não havendo esta organização administrativa forte, que consta de próprios regulamentos do Partido Socialista, que consta, mas se não é cumprida, não se pode dizer aos militantes, você não pode votar, está nos cadernos eleitorais, tem as cotas pagas, pode votar. Por isso é que o Tribunal Constitucional, na primeira deliberação, diz o Partido Socialista tem 5 dias para responder. Não sei se respondeu, se não, não faço ideia, mas deve ter respondido isto. E agora vai outra para não haver congresso. O Tribunal Constitucional até pode dizer, não temos nada a ver com isso, é uma questão interna, pode dizer, então está bem, não se faça o congresso. Tenho algumas dúvidas. Mas já outro documento no Ministério Público, que ultrapassa o limite do partido, já entra na esfera criminal. Sim. E isto já é mais complicado para o Partido Socialista. Mas isto são outras coisas. Lá iremos para ver como é que vai acontecer. Isto é um desastre, nós começamos a conversar. Parece que sou eu que estou a conversar. Mas sou eu que estou a conversar. Não, o Santarino acho que ainda pode continuar mais um bocadinho. Acho que ainda podemos ir a outro tema, assim, muito rápido, Santarino. Rápido, olha, um tema, olha, a seleção hoje vai ganhar ou vai perder? Eu acho que vai ganhar. Nós todos achamos que vai ganhar. Todos achamos, nós queremos. Não sei, eu tenho aqui alguma dúvida. Como é que está a ser o Mundial? Eu tenho acompanhado muito pouco, confesso. Sério? Sim. Teve a perder por 2-0. Afastou o Senegal 3-2. Um penalti já quase no fim do prolongamento. A Holanda foi afastada. Também a Alemanha foi afastada. Pois foi. Pronto. Mas agora hoje ainda joga Cabo Verde. Hoje joga Cabo Verde. Sexta-feira joga Cabo Verde e hoje joga Portugal à meia-noite. Hoje, entretanto, há um jogo de basquetebol muito importante, se quiserem acompanhar na televisão, na RTP2. Sim. Às 7 da tarde, Portugal-Montenegro. Se Portugal ganhar, apura-se para a próxima fase. O basquete português está forte, não está? Está já esteve melhorzinho. Já está melhor, agora está melhorzinho. Agora está a chegar estelozinho. Está melhorzinho. Se ganhar hoje, ganhou em Montenegro, mas Montenegro tem uma equipa forte, não sabemos se vem completos ou não desta vez, se vem as equipas, que há muito jogador de Montenegro a jogar nas ligas europeias. Mas estamos por Portugal, vamos torcer por Portugal. Claro, vou torcer por quem, não é? Para que eles ganham. Para que eles ganhem. E aliás,
Eu acho que o Luís Montenegro já pôs uma vela na Rainha Santa. Vem pôr na Rainha Santa, agora estamos à altura. É verdade, já vão começar aí as festas da Rainha Santa e a Feira Popular. Coimbra vai estar em festa. Vai, a partir de amanhã vai ser sempre em festa. E ainda bem, porque Coimbra precisa mesmo de festa. Antigamente diziam que o outro tinha festas a mais, agora tem festas aí até nunca mais acaba. E bem na Feira Popular, que lá é o meu querido Simão e a filha, a Bertília. A Bertília está em força. Claro, já o Simão estava. Sim. A filha depois já sabe nadar, está em força. Portanto, isto é, estamos deve vir aí o Montenegro, um dia destes, Luís Montenegro, pôr uma vela à Rainha Santa. Se Portugal ganhar a Croácia, são mais 8 dias e está descansado. E, portanto, isto vai andando, depois metem-se as férias de agosto e vale tudo e mais alguma coisa. Mas a gente chega à Marinha. Pronto, de resto, o que é que há mais? O Centro de Saúde de Celas arrisca-se a não abrir, que é uma completa desgraça. Isso, o Centro de Saúde de Celas, se arrisca a não dizer, é um prejuízo para muitas pessoas. Curiosamente, a Sra. Ministra do Ambiente veio falar nos combustíveis mais caros e da reguladora tem que intervir. Eu acho que o Governo tem que intervir, porque o seu Primeiro-Ministro disse, investir, o Estado ter participações fortes nas empresas fundamentais, a Galp é uma delas, mas foi o próprio PSD que esteve a privatizar tudo. Sim. Agora voltaram. Eu acho que esta é que é uma medida social-democrata. Agora vamos buscar outra vez. Andámos a malbaratar, agora vamos buscar outra vez. Pronto, podemos ter ganho de dinheiro. Há uma malta sentada nos sofás, a ver futebol ou ver uma telenovela e o dinheiro a cair. Pim, 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 pim. Quer dizer, a malta vai à bomba de gasolina e mete o dinheiro. Em vez dos impostos irem para o Estado português e para facilitar a vida aos portugueses, não vai para os bolsos de outros. Mas está bem. Quiseram assim, agora já querem ao contrário. Eu estou satisfeitíssimo, portanto, vamos a isso. Boas medidas social-democratas. O problema é que é com o nosso dinheiro das privatizações, mas vamos adiante. Já não é mau. Depois há aqui outra questão, que é do futebol Académica. Santarino, muito depressa, estão aqui a mandá-lo calar. 30 euros, 30 euros, meus caros companheiros da Académica, 30 euros por ano é um valor irrisório para a Académica, e acho que se fosse eu era 10 euros cada jogo de futebol, porque paga a polícia, paga treinadores, paga os seguranças, paga a água, paga luz, paga isso tudo, e quem quer espetáculo, e quem quer ir ver espetáculo tem de o pagar. Claro. Boa semana, boas festas, boa entrada de festas da Rainha Santa. Para a semana ainda vamos estar a falar de festa, Santarino. Ainda? Ah, sim, isto agora vai durar. Vai? É até não sei quando, até 17 de julho, não é? Até todo tempo. Santarino, foi um gosto. Até para a semana e um abraço forte para os ouvintes da Rádio Regional do Centro. Um agradecimento assim especial aos outros, agradeço todas as semanas. Bom dia, boa semana e bom fim de semana. Conversando. Rádio Regional do Centro, Condeixa, Coimbra e toda a região centro.